Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e em mais um webinar, o 42º webinar do Hub da Gestão, e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Hoje a gente vai estar explorando, junto com a Lúcia, um tema que, apesar de não ser um tema recente, mas ele é um tema que está ganhando uma importância cada vez maior dentro do mundo empresarial de hoje. Então, quando a gente fala em liderança, a gente ainda tem aquela imagem da liderança num conceito antigo, que era simplesmente um coordenador de equipe ou qualquer coisa parecida. Hoje em dia, a liderança ela é muito mais do que isso, ela é necessária por uma série de motivos fortemente ligados a todas as transformações que a gente tem tido, tanto a nível de mercado quanto de organização da empresa. Então, em relação a isso, hoje a liderança no mundo empresarial é fundamental para guiar equipes, continua sendo, como sempre, inspirar inovação, que está tendo uma carga crescente em relação a isso, e impulsionar resultados. Quando falo em impulsionar resultados, eles têm que ter um papel crucial na motivação dos colaboradores, na criação de uma cultura organizacional forte dentro da empresa e na adaptação às novas tendências existentes, tanto na parte organizacional quanto na parte do mercado que cerca essa empresa como um todo. Tá? Então, dentro desse cenário, a gente preparou um material bastante interessante para que vocês tenham uma ideia e uma clareza muito forte do que é um líder moderno, do que é um líder efetivo dentro de uma empresa que está vivendo esse mundo de transformações, esse mundo de competitividade crescente e com cenários de transformação cada vez mais rápidos em alguns cenários de algumas áreas de conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo de hoje e espero que vocês tenham o melhor conhecimento, a melhor oportunidade de reflexão sobre esses conhecimentos que a Lúcia vai estar passando para vocês. Eu vou ser o moderador desse webinar, mas a gente ainda vai se apresentar. Antes disso, eu vou pedir para o Thomas fazer a apresentação de alguns slides aí, de alguns assuntos que sempre são início do nosso webinar para chamar a atenção de vocês e pedir a colaboração de vocês nesse sentido. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos novamente, né? Eu gostaria de passar só algumas instruções com relação à nossa plataforma web, né? Zoom Webinar. É, Durante o webinar, se vocês tiverem algum insight, alguma dúvida e gostariam de perguntar sobre o assunto, né, para nossos palestrantes, né, para a Lúcia e para o Pedro, temos a ferramenta chamada Q&A. Seria aquela ferramenta que está como um símbolo de interrogação para vocês, né? Nesse caso, seria a ferramenta utilizada para falar diretamente com os nossos palestrantes, né? Às vezes o pessoal confunde um pouco com o bate-papo, só que o bate-papo, ele não, dependendo do assunto, começa a gerar bastante comentário e os nossos palestrantes não conseguem ter um acesso mais específico, né? Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário também, por favor, utilizem a ferramenta Q&A, tá bom? Que seriam as perguntas e as respostas. E também gostaria de lembrá-los que no final deste webinar teremos uma pesquisa de satisfação, que, por favor, gostaria que todos respondessem para que a gente possa sempre estar aprimorando os próximos webinars e a opiniões dos senhores é muito importante para a gente estar sempre melhorando. Ah, Pedro tá mudo. Foi. Bom, então vamos lá. Então, na projeção desse slide aí, eu sempre tenho, na realidade, um agradecimento a fazer para esses patrocinadores e parceiros em que, sem a participação deles em toda essa nossa história de webinars, como eu citei para vocês, já são 42 webinars com esse de hoje, a gente não teria atingido os propósitos que a gente pretendia e pretende continuar conquistando na linha do tempo.
Então, graças a eles, a gente tem essa oportunidade de estar fazendo tudo aquilo que a gente faz, procurando trazer a melhor informação, a informação mais atualizada para o nosso público-alvo, que basicamente é composto por sócios de empresas, por gestores de empresas e pessoas com interesse ou qualificação de crescimento dentro das empresas, dentro das áreas de interesse que a gente apresenta. Então, quem são esses os nossos patrocinadores? A gente está falando em termos de Britec. Britec é uma fintech brasileira que já tem escritórios em 22 ou 23 países e tem uma atuação extremamente interessante para atender a área de mercado de capitais. Temos também a Leveros. A Leveros é top 5 em climatização, e ela tem uma participação extremamente relevante dentro do cenário nacional na distribuição de equipamentos voltados à climatização. Então, dentro desse conceito, a gente sempre agradece a eles por essa colaboração, por essa participação nos nossos propósitos e que nos trazem a oportunidade de dar continuidade a eles. Então, agora eu gostaria de começar efetivamente aquilo que a gente tem para fazer, mas antes disso, eu gostaria que a Lúcia Perosa se apresentasse e falasse um pouco dela em relação para se apresentar a vocês. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra estar aqui. É muito bom ter essa oportunidade de trocar ideias, né? De conversar um pouco sobre assunto de pessoas, que são assuntos que eu gosto tanto, né? Eu sou psicóloga, trabalho a minha carreira toda, né? Tenho trabalhado na área de recursos humanos e falar de pessoas e principalmente do tema de liderança que a gente vai falar hoje é sempre muito bom, embora desafiador, né, Pedro? Como você falou, é um conceito que se trabalha aí há tanto tempo, né? Mas é um assunto que, ao mesmo tempo que inspira, desafia também, né? E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito, obrigado, Lúcia. Assim, só me apresentando, eu sou o Pedro, eu sou um fundador do Hub da Gestão. Eu estou junto com vocês, participantes, já basicamente 3 anos, em termos redondos, assim, são 3 anos. A Lúcia tem sido uma colaboradora fantástica ao longo do tempo, ela também faz parte do comitê de criação dos temas e elaboração dos temas do Hub da Gestão. E assim, hoje ela está aqui com a gente no webinar, porque é a grande especialidade dela. Ela tem um nível de conhecimento profundo, já passou por grandes empresas, tem certificações internacionais. Então, eu tenho certeza que ela tem muito para oferecer para vocês e aproveitem essa oportunidade, colocando toda e qualquer questão que vocês queiram no Q&A, que nem o Thomas já apresentou a vocês, para que no momento oportuno a gente faça e dê as respostas a essas questões, a essas dúvidas de vocês. Então, para começar, e a gente sempre procura ter um nível de interação e um nível de conhecimento mais aprofundado daqueles que estão conosco, eu vou pedir para o Thomas colocar a primeira pesquisa na tela para que vocês possam responder, escolher a opção que for mais ligada a vocês, e com isso daí, a gente vai ter, agora eu vou dar 30 segundos para vocês para responder a essa questão, e a questão é: quanto você conhece ou estuda sobre o tema de liderança? Temos 4 opções aí, por favor, escolha uma delas. Muito bem, já temos aqui uma visão das respostas. Eu vou começar das mais representativas, né, que são 75% das pessoas que colocam que eu conheço e estudo às vezes. A segunda colocação teve um empate aí entre conheço, estudo muito e sou especialista, tá?
Então, hoje eu vou estar invertendo um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, assim, eu dou os parabéns às pessoas que colocaram que são especialistas no assunto e que conhecem e estudam muito esse tema dentro da organização, tá? Dentro daquilo que acontece na empresa. E por que que eu tô salientando isso daí? Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma associação americana de planejamento estratégico e se falava muito de projetos estratégicos, ações estratégicas, e assim, por 2 anos seguidos, me chamou muita atenção que, dentro de pesquisas feitas nas empresas americanas, basicamente 70% das empresas diziam que elas tinham muita dificuldade ou até insucesso dentro das ações estratégicas executadas. Isso daí, num terceiro ano, surgiu um assunto novo, que era uma resposta do porquê das dificuldades e do insucesso dessas ações estratégicas nas empresas. E a resposta era razoavelmente simples, pelo nome, mas complexa por aquilo que tem por trás desse nome, que é liderança. Então, as empresas, elas não tinham lideranças adequadas para comandar o planejamento, as ações estratégicas ligadas ao projeto estratégico da empresa, tá? Ao cenário de estratégia da empresa. Então, isso daí já representa a importância que isso daí tem. E isso daí é uma informação que eu trago para vocês de 3 a 4 anos atrás. Hoje em dia, isso daí criou uma dimensão maior ainda. Por quê? Porque hoje a gente vive, novamente, eu vou repetir, um mundo de transformações que são, assim, muito relevantes. E, assim, não vou citar todas que estão acontecendo, tá? Mas, assim, no momento mais presente, a gente está vivendo uma pequena necessidade de revolução dentro de uma visão de utilização da inteligência artificial dentro do nosso negócio. Então, tudo isso daí, para fazer acontecer, vão gerar projetos internos nas empresas e as empresas elas vão ter que ter pessoas especializadas, pessoas com dom de liderança, com conhecimento técnico de liderança, pessoas que saibam como agir perante pessoas, perante a empresa, para que efetivamente eles assumam e sejam reconhecidos como líderes de empresa. Tá? Então, para 75% das pessoas que citaram, que conhecem e estudam às vezes, tá dado o recado. Invistam cada vez mais nesse nível de conhecimento, nesse estudo, até se sentirem já preparadas com um nível de especialização adequado para assumir e vestir a cabeça, a camisa de um líder. E a gente vai estar falando muito disso daí ao longo do nosso webinar, então aqui já é um início de aprofundamento dos tópicos que dizem respeito a esse assunto e que a Lúcia vai estar explorando. E dentro desse contexto, então, eu vou estar fazendo uma primeira pergunta para a Lúcia, tá? Principalmente voltada a pequenas e médias empresas, que é o nosso foco principal, tá? Em que a gente tem que tentar entender ou procurar entender quais são os principais desafios para as lideranças dentro das médias e pequenas empresas. Lúcia, por favor. Puxa, pergunta difícil. Depois desse resultado aí, o pessoal conhece muito, vai ser o desafio para mim, né? E vai ser legal porque eu vou receber bastante pergunta e a gente vai trocar bastante. Então, assim, antes de entrar efetivamente, Pedro, no que é desafio, né, para o pequeno, médio empresário e gestor, eu acho que é importante eu só corroborar com o que você falou há pouco, né, sobre a complexidade da liderança, né, e como que é tão presente no dia a dia, a gente fala, mas na prática isso é bastante difícil, né? Por quê? Porque o líder é um ser humano, como todos nós,
e ele tem qualidades, ele tem questões a melhorar, e ele lida com pessoas, com indivíduos que também têm as suas dificuldades, as suas necessidades, né? Então, para mim, o líder, ele se torna um exemplo, né? Por isso que é tão difícil a gente falar de liderança, e muito se traz de características, o que é importante, quais as competências. Mas, assim, para mim, o líder é aquela pessoa que incorpora, transmite e tem comportamentos que estão relacionados aos valores daquela organização. Que ele faz parte, ou que ele é o próprio empresário, o dono. Então, o papel dele é incorporar isso e transmitir para as pessoas. E quando a gente fala em pequenas e médias empresas, a gente tem alguns aspectos que são até mais desafiadores, né, para ele, que por conta, assim, de ser uma estrutura menor, muitas vezes, ou ele é o único líder, ou ele tem mais um ou dois líderes, essa questão de engajar e de levar as pessoas do ponto A para o ponto B, né, se torna aí um pouco mais difícil por alguns aspectos que a gente pode citar aqui. Um deles é a multifuncionalidade, né? Ou seja, o líder ele acumula muitas funções. E às vezes até em grandes empresas, não só nas pequenas e médias, que é o nosso foco aqui, mas o líder ele vai da estratégia à operação, né? Então ele tem que conhecer tudo, ele tem que participar de tudo. Numa empresa menor, com uma estrutura menor, ele acaba tendo além de desenhar estratégia, de impulsionar, muitas vezes ele está na operação, ele tem que fazer, né? Às vezes, se é uma empresa que trabalha com vendas, ao mesmo tempo que ele faz a estratégia de venda, ele está na rua vendendo também, né? Então, esses desafios aqui, eles trazem algumas dificuldades, né? Mas eles também trazem oportunidades. Então, essa multifuncionalidade, embora ela gere uma dificuldade de gestão do tempo, uma dificuldade de gestão aí das estratégias que acabam sendo multifoco para o gestor, ele também tem como oportunidade o estar próximo, né, ao processo e entender quando que o processo precisa mudar, quando que ele pode, que ele precisa tomar uma decisão rápida, né? Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio, também é uma oportunidade. Assim como se a gente falar na questão de recurso, né? Se é uma pequena, uma média empresa, por vezes, eu ouço muito alguns clientes, eu trabalho bastante com empresas pequenas, principalmente, e às vezes eles falam, eu queria investir mais, eu queria dar mais para os meus funcionários, eu queria poder ter uma faixa salarial maior, ter investimento para inovação, mas eu não tenho, eu não consigo, né? Meu orçamento ainda é curto. Então, trabalhar com recursos e equipes menores também trazem aí uma necessidade desse gestor estar sempre estudando, sempre pensando em coisas novas, o que também é uma oportunidade. Ele se reinventa o tempo todo e ele tem que estar sempre buscando oportunidade de desenvolver novas ações, novas estratégias com baixo custo. Né? E aí ele tem várias possibilidades, buscar parcerias estratégicas, terceirizar serviços, enfim, ele tem uma série de soluções que ele pode encontrar aí para resolver esse problema. E acho que o terceiro, e talvez seja, na minha opinião, né, não poderia deixar de falar, porque sou de RH, é a própria gestão de pessoas, né? Como você desenvolver competência nas pessoas com todo esse cenário. Muitas vezes, como ele também faz parte da operação, tomar decisão sobre pessoas, para ele é um pouco mais difícil, porque ele está envolvido emocionalmente com aquela equipe, ele conhece as pessoas, e, portanto, às vezes ele tem que tomar alguma atitude mais séria, dar um feedback mais duro, e ele tem essa dificuldade. E por lado da oportunidade, isso é um ganho também, né? Porque se ele está mais perto da operação e conhece mais as pessoas, ele também consegue fazer melhor gestão de conflitos, ele também consegue entender quais são as necessidades desse time para que ele consiga também engajá-los e gerar maior produtividade. Né? Então, que pese todos os outros desafios de uma liderança, eu acho que para uma pequena e média empresa, essas três questões, esses três aspectos realmente são de se pensar. São desafios, mas também trazem oportunidades.
Bom, já deu para sentir que a gente tem desafios importantes aí dentro daquilo que a gente tem pela frente, tá? Para entender as dificuldades e construir caminhos de solução para que efetivamente a gente possa contribuir através de lideranças efetivas e assertivas com o resultado de uma empresa. Agora, Thomas, eu gostaria de que você apresentasse a segunda pesquisa que eu gostaria de ter a colaboração aí dos participantes na resposta para a gente entender, por parte deles, quais são as habilidades que você, participante, entende que é crucial para um líder conduzir bem a sua equipe. São 5 questões, 5 opções de resposta. Vocês podem escolher aquilo que vocês acharem mais conveniente. Novamente, 30 segundos. Muito bem, aqui temos as respostas. Vou na ordem aí, tá? Então, tem 17% dizendo que é a visão estratégica, 25% que é comunicação e 58% dizendo que são todas as anteriores. As pessoas que responderam visão estratégica, elas estão corretas. As que responderam que é a comunicação também estão corretas. E estão mais corretas ainda as 58% das pessoas que responderam todas as anteriores. Só que eu vou parar por aqui, porque senão vou estar dando um spoiler já em cima de tudo aquilo que a Lúcia tem para falar desse assunto, porque a minha pergunta para ela é a seguinte: Lúcia, quais são as habilidades e competências consideradas importantes para um líder? Pedro, eu acho que, de novo, né, são inúmeras, a gente tem muitas, não são só essas que a gente está apresentando aqui, e eu já vou justificar a escolha dessas, né, considerando esse cenário, mas, assim, as competências ou as habilidades de um líder, né, eu prefiro chamar um pouco de competência, elas dependem muito do nicho de negócio que ele faz parte, do tamanho da empresa, do suporte que ele tem para executar o trabalho que ele executa, né? Essas 5 aqui, eu acho que são 5 muito importantes para a gente pensar numa condução linear, né? Vamos pensar assim, eu começo na estratégia e eu vou terminar lá no resultado obtido. Então, pensando nessa linha do tempo e numa empresa com os desafios que a gente acabou de citar, né, de pouco recurso, de multifuncionalidade e na gestão de pessoas, essas 5 eu acho que são extremamente importantes, obviamente não deixando de lado muitas outras, né? Começando pela visão estratégica. Quando você atua numa pequena e numa média empresa e você é o dono ou você é um gestor dentro dessa empresa, a sua clareza de onde queremos chegar, da estratégia, daquilo que precisamos fazer, qual é a missão, visão, e os valores da empresa tem que ser muito claros e eles têm que ser muito bem conhecidos, bem como o nicho de mercado, a forma como a gente vai atuar nesse mercado, a visão de futuro, de curto, médio e longo prazo. Então, a visão e estratégia para qualquer gestor é um ponto de partida para ele saber para onde ele está indo, né? Quando a gente fala na tomada de decisão, numa empresa também de qualquer tamanho, mas focando aqui de novo numa pequena e média, priorizar decisões de A em relação a B é algo que o gestor tem que ter muita clareza. Se eu tenho pouco recurso, se eu tenho muitas vezes pouco tempo para tomada de decisão, se eu estou começando um negócio novo, se eu tenho as minhas dificuldades, quanto mais habilidade de conhecer o cenário, usar as informações que eu tenho e tomar decisões ágeis, melhor eu vou atingir meu resultado.
né? O fazer acontecer, eu acho que ele tem muito a ver também com o que a gente estava falando há pouco da multifuncionalidade. Ele faz parte do processo e, ao mesmo tempo, ele tem que inspirar as pessoas. Então, essa habilidade de ter criatividade, de usar do que ele tem disponível de conhecimento para fazer com que as pessoas atinjam os resultados e as ações saiam, né? A flexibilidade a gente pode chamar também de adaptabilidade, né? Eu gosto um pouco mais da flexibilidade, porque eu acho que traz mais ação, né? A adaptabilidade às vezes parece assim, eu estou adaptado aqui, né? E parece uma coisa mais fácil. Mas a flexibilidade nesse cenário que a gente tem, nas mudanças de mercado, a gente tem que estar sempre olhando para o futuro, percebendo o que está acontecendo dentro de casa para conseguir fazer as mudanças necessárias o mais rápido possível, antes que a gente tenha aí o nosso resultado prejudicado, vamos pensar assim, né? E a comunicação, como algumas pessoas citaram como sendo a mais importante, né, na nossa pesquisa, eu acho que ela se não a mais, entre as cinco mais, ou as três mais, né? Porque a comunicação é que vai levar não só, perdão, a você divulgar a estratégia, você comunicar para a equipe, para o mercado, o que que eu estou fazendo aqui, para a equipe, o que que a gente precisa fazer para atingir nossos objetivos, né? Como para todo o trabalho que a gente faz. A gente tem que se comunicar, a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho que essa é uma competência que merece uma atenção especial aí na liderança, porque como eu disse no início, né? O líder é aquele que introjeta os valores, ele tem os valores dele, ele tem que introjetar os da empresa que ele faz parte, ele tem que transmitir. E uma das formas dele transmitir os valores, os objetivos e a missão da empresa é por meio da comunicação. Então, sem dúvida, ela está aí entre as três mais, com certeza. Muito bom, Lúcia. Acho que o terreno está começando a ter uma clareza crescente. E você citou alguns pilares assim que são bastante interessantes. E você no início acho que definiu muito bem que não são os únicos, mas assim são pilares importantes. E aí eu gostaria de perguntar a você como que a gente pode garantir que esses pilares eles não sejam apenas conceitos isolados, mas sim forças motrizes coesas, principalmente coesas dentro da nossa organização. Olha, Pedro, eu acho que a comunicação, né? Mais uma vez eu vou voltar aí nesse tema. Eu acho que a comunicação é a, vamos dizer assim, a válvula motriz, né? Que leva a gente para atingir os nossos objetivos. E aí aqui eu estou falando de uma comunicação eficaz e transparente, né? A comunicação para mim é como se fosse assim, vou fazer uma analogia aqui, como se fosse um carro. O carro ele é composto de várias partes, vários acessórios, várias peças mecânicas, mas ela tem que ter uma transmissão eficiente entre essas peças para que o carro funcione. A comunicação, para mim, é a mesma coisa. A gente tem uma série de fatores, né? A gente falou de competências agora há pouco, a gente está falando desses pilares de multifuncionalidade, recurso um pouco mais escasso e tudo, e das pessoas. Então, quando eu estou falando de pessoas, para a gente atingir tudo que a gente precisa, nada melhor do que a gente trabalhar uma comunicação eficaz. E aí, quando a gente fala em comunicação, também como está colocado aí, a gente tem a comunicação por si só como um meio de transmissão, né? Então, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, a gente tem que ter, em geral, cada um tem o seu estilo, né? Às vezes o líder é um pouco mais autoritário, às vezes o líder é um pouco mais democrático, às vezes ele é uma mistura dos dois, mas o que é importante aqui quando a gente fala em comunicação? O líder sempre tem que trabalhar com a transparência e com uma palavra que eu gosto muito, que é a verdade. Por mais que às vezes seja duro ele falar alguma coisa para o time, para a equipe ou para o mercado, sempre a verdade com
transparência e respeito é a forma mais eficaz da gente comunicar aquilo que a gente quer e levar as pessoas a atingir os objetivos que a gente precisa, né? E uma das formas, falando da parte de gestão de pessoas, que a gente tem para usar essa comunicação dessa maneira é o próprio feedback, né? O feedback, ele sendo transparente e verdadeiro, ele com certeza leva ao desenvolvimento, à produtividade e ao engajamento. Quando eu sou claro com as pessoas que trabalham comigo de onde queremos chegar, como temos que chegar lá, né? E aqui eu estou falando de estratégia. Que recursos e processos a gente tem para realizar esse como, e reforçar resultados positivos, a gente consegue um nível aí bem interessante de produtividade e engajamento, né? E quando a gente fala de comunicação, uma coisa que também a gente não pode deixar como um terceiro aspecto aí importante, que é a escuta ativa. Muita gente ouve falar, né? Ah, escuta ativa. A primeira vez que eu ouvi falar de escuta ativa foi quando eu fiz curso de coaching, né? Aí a gente fala assim, mas escutar ativo, escutar, às vezes a gente está lá paradinho, ouvindo a pessoa, né? O que tem o ativo a ver com isso? Então, escuta ativa parece uma coisa meio contraditória, mas é, o que eu quero dizer aqui é que a gente efetivamente tem que ser humano e ouvir as pessoas. E aí eu digo, é olhar no olho mesmo, é parar tudo que a gente está fazendo, ouvir o que a pessoa tem para dizer, seja nosso cliente, seja nosso fornecedor, seja nosso colaborador, né? É realmente entender. Quando a gente escuta ativamente, eu aprendi ao longo do tempo que escutar ativamente é entender a necessidade do outro. Quando alguém me fala alguma coisa, me expressa algo, ele está falando que ele tem necessidade de alguma coisa, né? Então, seja o nosso filho, por exemplo, falar, eu preciso, eu quero tal coisa, eu preciso sair com meu amigo, tá? Qual é a sua necessidade? Você quer sair com seu amigo por quê? Ah, porque eu vou estudar, porque eu vou me divertir, né? Quando você está dentro da organização e a pessoa fala assim, eu preciso de mais oportunidade, eu me sinto travado aqui nessa empresa, tá? Mas deixa eu entender, o que que você quer dizer com oportunidade? Qual é a sua necessidade? E aí, se você entende a necessidade do outro, a fluidez da comunicação, ela fica muito mais tranquila e a gente elimina até, Pedro, algumas questões de preconceito, sabe? Quando alguém fala alguma coisa, às vezes a gente tem uma reação e fala, epa, mas o que ele quer dizer com isso? Eu já desconfio logo de saída, né? Então, quando a gente ouve ativamente e entende essa necessidade, a comunicação e a ação flui de uma maneira muito mais tranquila, né? Pelo menos é o que a experiência me mostrou durante a minha vida de gestora também. E é uma bela experiência, por sinal, tá? Mas vamos lá. Dentro daquilo que você estava colocando, sempre me vinha à cabeça a figura de que a empresa, antes de mais nada, é feita de pessoas, tá? E dentro de relacionamento de pessoas, dentro de uma organização, é praticamente impossível a gente imaginar que não existam conflitos, tá? E aí, trazendo isso para o cenário do líder, como que o líder pode fazer a gestão desses conflitos com o propósito de gerar resultados? Pedro, eu acho que eu vou dar continuidade ao que eu estava falando, né? Eu acho que o primeiro ponto é a escutativa, como a gente estava falando. Quando você percebe, e o gestor, assim, ele pode ser reativo ou proativo, né? Ele pode atuar em cima de um conflito já existente, que sempre vai haver, como você falou, as pessoas têm necessidades diferentes, se comunicam de maneiras diferentes, interpretam e percebem as coisas de maneira diferente. Então, o conflito é inerente, faz parte, e não existe relação saudável sem conflito. Se nem com as nossas esposas, maridos, filhos, a gente vive sem conflito, imagina então dentro de uma empresa onde cada pessoa traz sua história, suas questões mais pessoais, né? Então, eu acho que a primeira coisa se o conflito já existiu, é ouvir atentamente. De novo, vamos escutar, vamos entender a necessidade
e vamos tentar resolver. E uma coisa que essa multifuncionalidade, que é aquele primeiro pilar que a gente falou agora há pouco, nos traz, para o líder, é também a possibilidade de ser proativo, ou seja, ele está percebendo ali, quando ele está no dia a dia, que está acontecendo alguma coisa. O pessoal está meio estranho, muito quieto, e como ele faz parte do processo, ele consegue identificar que está acontecendo alguma coisa. Então, a primeira questão é identificar ou sinais de que estão acontecendo alguma coisa, ou quando o conflito já aconteceu, identificar o que aconteceu, qual foi a necessidade dessas pessoas, por que que elas discutiram, por que que gerou esse conflito. Muitas vezes nas empresas, eu vou dar um exemplo que era muito interessante. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, né, Pedro? Assim como você vai entender muito bem o que eu estou falando. E eu trabalhei em bancos de investimento, banco de varejo, enfim. E era muito interessante, principalmente no banco de varejo, né? Porque o gerente da conta lá na ponta, na agência, ele queria dar crédito para todo mundo, ele tinha meta, né? E aí você tinha a área de crédito que barrava todos os créditos e queria documento, e ele tinha que mandar processo, e aí era aquele conflito interno, né? O gerente de conta reclamando da área de crédito e vice-versa. Como que você pode resolver uma situação? Identificou, o problema está ali. O que que a gente faz? Quando a gente fala em mediação, a gente vai buscar uma forma de entender as necessidades das pessoas. Então, né, numa das empresas que eu trabalhei, a gente construiu na área de RH um programa que a gente chamava crédito ao vivo. O que era isso? Eu pegava o gerente da conta, que estava lá reclamando do moço do crédito, e mandava ele para trabalhar 15 dias na área de crédito. Pegava o cara do crédito, que estava lá reclamando que a pessoa não sabia olhar, que aquele crédito ia ser inadimplente e tal, e punha ele para vender lá na agência. Ou seja, eu trocava os papéis, fazia com que cada um entendesse o papel do outro, a necessidade do outro e o dia a dia do outro, e aí caía a ficha da pessoa, né? Então, aí o gerente de conta, depois, quando ele recebia na área de crédito uma proposta de crédito de algum gerente da área dele, ele falava assim: quando eu chegar na agência, ele vai ver, isso é proposta que se faça, né? Então ele começava a ser mais crítico também como o analista de crédito. Ou seja, eu estou mediando, eu estou mostrando para as pessoas essa questão aí de olhar o lado do outro e a necessidade do outro. E aí você cria essas soluções de várias formas, você vai conversar com as pessoas, vai mostrar por que que elas fazem as coisas, né? E por meio desse tipo de ação, vamos dizer assim, de identificar, tentar mediar das formas mais diversas, dependendo da situação. Resolver, você gera confiança. Você faz com que as pessoas se fortaleçam e comecem a entender, porra, eu vou brigar com você se você fizer isso de novo. Poxa, não faz isso. Ou eles mesmos, quando começarem a ter algum tipo de conflito, eles vão falar, epá, peraí, deixa eu ir lá entender o que que ele precisa e aí a gente se resolve, né? Então, eu acho que esse exemplo ajuda muito a entender esse fluxo, porque foi uma experiência que, assim, a gente teve, né, numa das empresas que eu trabalhei, que funcionava muito bem. E eu peguei esse exemplo para várias situações na minha vida como líder também. E olha, Lúcia, eu vou confessar uma coisa. Eu sempre achei que você tinha um viés de psicóloga, agora eu tenho certeza que tem, tá? Por toda essa experiência vivida e assim, é uma coisa que é importante ressaltar, né? Que, novamente, você está lidando com pessoas, então você precisa entrar um pouco dentro dessas pessoas para entender o porquê das coisas estarem acontecendo e ter esse poder mediação e trazer elas para a realidade dos fatos e para o caminho que seja bom para todos, tá? Mas sem fugir da realidade, sem fugir da verdade das coisas. Então, foi muito legal. Eu acho fantástico esse tipo de exposição, porque muitas vezes a gente esquece, a gente lembra muito da teoria, mas esquece da prática de lidar com pessoas, tá? Então, é muito legal isso daí, tá? E, novamente, pensando e falando em pessoas, como que você enxerga assim os caminhos para gerar motivação e engajamento das pessoas dentro daquilo que elas estão ligadas ou aquilo que elas fazem dentro de uma empresa?
Tá. Esse também é um desafio, né, Pedro? Acho que primeiro e mais importante é a gente pensar naquilo que é motivação, né? O que gera motivação, se quiser pôr o slide, Thomas, por favor, a motivação nada mais é do que uma necessidade satisfeita. Eu vou sempre falar dessa questão da necessidade, tá, Pedro? Porque é, os nossos valores, as nossas crenças, eles têm muito a ver com aquilo que a gente precisa, com as necessidades que a gente tem supridas ou não na nossa vida, né? Então, quando a gente fala em motivação, ela é uma coisa muito intrínseca. Eu tenho ou eu não tenho motivação à medida que eu tenho a minha necessidade satisfeita ou não. O engajamento, para mim, é o querer estar em algum lugar. Eu uso o engajamento muito no lugar da palavra retenção. As pessoas falam, retenção de talentos. Eu prefiro usar engajamento. Eu estou engajada com esta empresa, eu estou engajada com esse grupo de pessoas e, portanto, eu quero estar aqui. Então, quando a gente fala em gerar motivação e engajamento, eu acho que tem que haver um alinhamento entre aquilo que é o propósito da empresa e o meu propósito, né? Então, se eu percebo que o meu propósito está muito ligado ao propósito da empresa, e isso traz um significado para a minha vida, eu vou permanecer aqui, eu vou me engajar. Então, por exemplo, a gente ouve muito dizer que a geração Z, né, a geração mais nova, que já está aí quase a 30% hoje no mercado de trabalho, já está quase mudando, né? Ela é uma geração que fala muito em propósito, né? Por quê? Porque eles têm uma coisa na cabeça deles que eu gosto de vender, então eu vou trabalhar numa empresa que eu vá vender. Então, por exemplo, ontem eu vi um rapaz falando assim: a vida inteira, desde menininho, eu sabia que eu queria ser vendedor. E eu sempre fui procurar empresas que me davam a possibilidade de exercer meu talento como vendedor. Então, ele viu um propósito lá e lá que ele queria estar. Ele pode trocar de empresas por outras questões, né? Ele pode abandonar o chefe, como a gente sempre fala, abandona o líder, né? Ou porque ele encontrou uma oportunidade onde ele tem mais crescimento de carreira, ou porque ele vai ganhar mais. Mas sempre o propósito, e um propósito que gere significado na vida dele é o que faz, no primeiro momento, toda essa roda aí funcionar e gerar engajamento. Agora, falando como líder, né? O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas a terem as suas necessidades atendidas e quererem se engajar e ficar aqui na nossa empresa, né? Na minha empresa. Eu acho que, primeiro, como eu falei, é ser um exemplo, agir de acordo com o que ele fala que ele faz. Para mim, esse é o ponto principal. Se eu falo que eu sou uma pessoa que preza o respeito, eu tenho que agir com respeito com todo mundo. E aí ele passa a ser uma inspiração, né? E ele passa a estimular as pessoas para que façam o mesmo. E eu acho que, além disso, quando a gente fala em inspiração e olhar um pouquinho mais para a questão da produtividade e resultado, o líder deve deixar ou deve permitir que as pessoas exerçam a sua criatividade e errem também, né? Eu acho que a gente não pode deixar prejudicar o resultado da empresa, mas às vezes você permitir que a pessoa erre sem uma punição severa faz com que ele fale, poxa, eu errei, eu aprendi com esse erro, mas a próxima vez eu não vou fazer e eu quero continuar aqui porque as pessoas respeitam que eu seja humano e que eu tenha vulnerabilidades. Como o líder também tem, o líder também vai errar e ele vai ficar naquela empresa que permita que ele exerça o seu melhor como líder, né? Um segundo fator, eu acho que é o reconhecimento, é valorizar as pessoas, como eu falei, dar feedbacks positivos, públicos, e dar feedbacks corretivos quando necessário. E aqui, Pedro, voltando um pouco para o tema do desafio da pequena e média empresa, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas reconhecer, eu não vou poder dar aumento de salário, eu não vou poder, porque meu orçamento é meio curto, né? Também não vou poder promover, porque a minha estrutura também é pequena, eu não tenho vaga, né? Mas existem outras formas, né? Além do reconhecimento, você pode estimular que ele estude,
você pode dar desafios novos para ele sem promovê-lo, você pode, e quando eu falo de desenvolvimento, né, de treinamento, existem hoje uma série de plataformas que oferecem cursos com baixo custo ou até muitas vezes gratuitos, e a gente pode fazer programa, estimular essas pessoas, dar feedbacks dizendo quais os comportamentos que eles têm que melhorar e ajudá-los a construir esse plano de desenvolvimento, né? Outra forma de gerar engajamento é quando você tem relações de confiança, relacionamentos que sejam coesos e coerentes dentro daquela equipe, né? E, dentro do possível, promover o desenvolvimento aí pessoal, profissional, e hoje em dia, dentro desse tema também, a questão do equilíbrio entre qualidade de vida e vida profissional, que muitas vezes, para essa nova geração também, é um dos aspectos que mais aparecem aí nas pesquisas de clima e nas pesquisas de engajamento. Acho que, assim, a princípio o que me vem são essas questões mesmo. E, assim, um ponto que eu acho que é importante a gente realçar, principalmente nesse momento em que 30% dessa geração Z que já está se adentrando ao mercado de trabalho, começa a entrar eu não vou chamar em conflito, mas assim, começa a entrar num ambiente de convivência com gerações diferentes, tá? A geração Y, a geração X, enfim, não importa qual geração, mas cada um carregando as suas características. E na gestão e na liderança é muito importante que você perceba tudo isso para extrair o máximo de cada uma dessas gerações. Você não vai mudar, o teu papel não é de mudar cabeças, é de extrair os melhores resultados das cabeças existentes. É um grande desafio, sem dúvida, tá? Exatamente. Agora, para continuar, eu vou pedir para o Thomas projetar a pesquisa de número 3, em que existe uma pergunta a vocês, que é: você entende que o estilo de gestão impacta nos resultados? Novamente, temos 4 aí opções. Por favor, escolham a que for mais de acordo com o pensamento de vocês. Então, vamos lá, na ordem. 57% dos participantes acham que o estilo de gestão impacta efetivamente nos resultados. 36% acham que fortemente e 7% até certo ponto. Então, a gente está falando em intensidades de impacto dentro dos resultados, mas todo mundo concorda que impacta, só que 7% até certo ponto, 36% fortemente e 57% não tem dúvida nenhuma, em todos os aspectos tem uma importância vital, tá? Então, a gente vai seguir um pouco em cima desse raciocínio, porque tudo isso também está associado com resultados. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer, Lúcia, é como olhar para os resultados e entender a forma de ação baseado nisso. Enfim, conta um pouco para a gente dessa questão. Eu acho que aí, Pedro, de novo, né, o papel da liderança, a gente está falando aqui quase que de um super-homem, né? O papel da liderança é sempre muito, muito importante nesse aspecto. Por quê? É importante também considerar que hoje se fala muito nessa questão de saúde mental, de comportamento, e o líder influencia muito a forma como as pessoas trabalham, e a gente tá aqui há quase uma hora falando disso, e é verdade. Mas a gente também não pode esquecer que as empresas existem para dar resultado. E que quem vai conduzir, de novo, quem introjeta, inspira, tem comportamentos que levem as pessoas a se engajar e a ter resultado, é o líder, né? Então, eu trabalho também muito com empresas na construção de processos
de avaliação de desempenho, né? Que embora algumas pessoas digam que isso está saindo meio de moda, na prática não é o que eu vejo. Por quê? Porque quando você tem uma liderança que, além de comportamentos, ela também desenvolve formas de olhar o resultado, você também aumenta o nível de engajamento e as pessoas reconhecem a importância de você olhar para a meta e para resultado. O primeiro passo é definir meta. Eu acho que quando a gente fala de meta, você tem a estratégia da empresa e o papel do líder é transformar essa estratégia para cada um dos grupos que estão, né, nas gestões, né? Se você tem 10 líderes, 15 líderes, 3 líderes, enfim, aquele líder ele é responsável por um pedaço daquela estratégia. Então, quando ele define metas claras, desafiadoras, mas alcançáveis, e de novo, que a gente vai falar aqui, alinha isso com a equipe, as pessoas entendem, e tem a ver com aquele propósito e qual é o impacto. Ah, eu estou aqui porque eu quero vender, eu sei que eu tenho, porque eu gosto de vender, e essa empresa está me dando essa possibilidade, eu sei que meu gestor vai me cobrar, eu vou ter que vender X produtos esse mês, eu vou ter que atingir X milhões de orçamento de vendas esse mês, é desafiador, mas eu estou aqui para isso. Então, quando você define de maneira clara, junto com a equipe, essas metas, fica muito mais fácil deles entenderem. E o que eu quero dizer aqui? É, é muito fácil você sentar, gestor, definir metas, falar, eu quero que você realize tanto, eu quero que você faça isso. Mas o gestor que quer gerar engajamento, ele pode definir meta ao contrário. Ele pede que a equipe defina a meta. Ele fala: ó, gente, esse mês a gente vai ter que vender X, né? X milhões, X produtos, enfim. Eu preciso de vocês para isso. Me digam como é que nós vamos conseguir isso? Quais são as metas de que cada um vai me entregar? Como é que a gente vai fazer isso? Eu percebi na minha experiência ajudando meus clientes que quando o próprio grupo constrói a meta e valida com o gestor, o impacto no resultado é muito maior. Porque depois ele fala assim, pô, mas fui eu que falei que eu ia fazer, né? Ele não fala assim, pô, o chato do meu chefe está mandando eu fazer. Não, eu disse que eu ia fazer. E agora eu vou ter que fazer, né? Então, Empoderamento, né? exatamente. Então, fazer essa definição de metas claras, alinhando desta forma com a equipe, elas entendem e isso gera compromisso, né? Obviamente, a gente tem que monitorar, porque muitas vezes, pelas individualidades ou pelo o próprio negócio ou pela própria necessidade interna da empresa, a gente cria metas muitas vezes inatingíveis e isso desmotiva, ou ao contrário, metas muito fáceis, que aí a pessoa fala, ah, já cumpri, agora não vou fazer mais nada, né? Ou até um problema de mercado que vai gerar impacto no nosso resultado. Então, o progresso e ajuste de estratégia tem que haver o tempo todo, e, de novo, tem que ser recomunicado, realinhado e olhado. E no final, Pedro, a gente tem que reconhecer resultados positivos, de novo, tem que ter reconhecido, a gente tem que ter feedback importante, e se a gente não atingiu, é voltar e ver o que a gente tem que fazer para atingir da melhor forma possível, né? Então, é um processo aí de fazer junto com a equipe. Eu acho que mais do que o processo em si, é você poder, como você mesmo usou a palavra aqui, empoderar a própria equipe para ela dizer como que a gente vai atingir os resultados e ela mesma monitorar. Eu tenho um cliente que implantou avaliação de metas recentemente, a própria equipe construiu e mensalmente a própria equipe coloca no sistema o que foi atingido, né? É, e aí o gestor vai acompanhando, e muitas vezes o próprio funcionário fala, levanta a mão e fala, não vai dar. Vamos rever? Eu não vou conseguir, ó. Estou vendo aqui, já passou de 7 meses, eu só tenho mais 5, eu não vou conseguir. E aí eles realinham. Então é bem interessante de ver esse desenvolvimento da maturidade da equipe ao longo desse processo. É muito legal. E assim, por trás disso tem um aspecto que eu gostaria que você explorasse. De uma certa forma, você já citou algumas coisas, mas assim, é só uma exploração adicional. Como que o líder ele consegue transformar desafios em oportunidades?
Novamente, ele está lidando com pessoas, né? Quer dizer, como trabalhar isso daí junto às pessoas. Olha, a primeira resposta que eu vou te dar é ser humano. Admitir que ele erra, que ele é vulnerável, que se a gente não está conseguindo fazer alguma coisa, tem a minha participação também, né? E isso faz com que duas coisas: a gente tente juntos superar a limitação, né? A gente falou lá no comecinho, principalmente as pequenas empresas têm uma série de desafios que talvez as grandes não tenham, e tem que achar formas criativas de usar, né? De fazer o resultado acontecer. Então, eu acho que quando você percebe que aquilo é um desafio, mas que eu posso contar com a minha equipe para me ajudar. Eu sou vulnerável, eu posso errar, a minha equipe pode errar, então vamos lá. Todo mundo junto, qual é a forma que a gente tem de superar esses limites? E isso faz com que também você fortaleça a equipe e você gera um círculo vicioso, né? Então, você continua fazendo com que as pessoas tenham essa sensação de pertencimento, de empoderamento, e elas juntas vão superar limitações. Eu acho que não tem outra forma. Desafio existe todo dia, mas eu sou muito da colaboração. Eu acho que esse tipo de gestão colaborativa faz com que talvez você tenha a impressão de que você está gastando muito tempo, né? Mas você consegue desenvolver as pessoas. E não estou dizendo aqui, gente, que o líder que é mais, vamos dizer assim, assertivo, que em alguns momentos tenha que ser autoritário e dizer nós vamos fazer assim, está errado, né? Porque depende muito do nível de maturidade que essa equipe tem para participar. Se eu tenho uma equipe júnior que não consegue fazer esse movimento, eu tenho que ir trazendo aos poucos e eu tenho como líder dizer, não, nós vamos fazer assim, nós vamos superar esse desafio dessa forma, porque às vezes a equipe não sabe resolver. E isso não é ser autoritário ou gerar estresse, nada disso. Tudo é uma situação, né? Acho que tem os dois lados também que a gente tem que olhar. É muito bom. E assim, eu gostaria de, antes de citar a última questão aí que eu tenho para colocar para você, de colocar para os participantes aí a oportunidade que eles têm nesse momento de colocar as perguntas que eles quiserem fazer para você, tá? Eventualmente para mim, mas assim, o foco principal é você, tá? Para que a gente explore um resto de tempo respondendo questões que estão na cabeça das pessoas, tá? Então, isso tem um pouco a ver com a próxima questão, que fala um pouco de oportunidade, tá? Mas eu quero que vocês explorem essa oportunidade de fazer perguntas a nós, principalmente a Lúcia, sobre coisas que eventualmente passam pela cabeça e vocês não têm uma clareza de visão sobre isso daí, ou gostariam de ter uma visão diferente daquela que vocês têm, se for o caso, tá? Então, novamente, lembrando que vocês têm um Q&A e esse é o espaço para colocar essas perguntas aí. Enquanto vocês pensam e praticam essas perguntas aí no Q&A, eu vou, assim, colocar uma questão que eu acho que é muito relevante dentro do cenário de empresas, tá? Como enxergar oportunidades versus desafios, tá? Como tratar isso daí, quer dizer, como enxergar essa questão dentro da gestão de uma empresa e principalmente dentro de cenários de liderança, tá? Eu acho que assim, Pedro, quando o líder, né, ele vai ganhando experiência, ele vai ganhando conhecimentos, né? Então, ele implementar técnicas aprendidas para liderar melhor exige muita disciplina, comprometimento e capacidade de superar a resistência à mudança, né? O que muitas vezes é difícil, porque a gente tem hábitos, a gente tem, né, algumas questões, e se você tiver falta de apoio da liderança, então é pior ainda, né? Então, as lições aprendidas, elas devem ser sempre valorizadas e sempre que os resultados forem positivos, levar esses resultados
para engajar o time na resolução de problemas. Então, o que eu quero dizer aqui é, use tudo aquilo que aprendeu, né? Deu certo? Vamos continuar fazendo. Deu errado? Vamos rever e vamos aplicar esse conhecimento para novas oportunidades, né? O próprio desenvolvimento da equipe, né? A gente sempre tem que focar no crescimento contínuo das pessoas, olhando e tendo uma visão de longo prazo, né? Investir em treinamento, em criar oportunidades de crescimento, o que pode ser difícil nas empresas menores e com escassez de recurso, mas se você criar um ambiente colaborativo de confiança, com certeza essa equipe vai se engajar e vai querer ficar. E sempre o acompanhamento de resultados, né? Eu acho que monitorar os impactos, os resultados e ajustar a estratégia é o tempo todo na vida de um líder, né? Deu certo, como é que a gente vai fazer de novo? Como é que eu engajo as pessoas para continuar? E qual é o resultado que eu quero atingir? E como eu posso atingir mais resultado do que eu atingi da última vez, né? Eu acho que é sempre trabalhar esse ciclo dessa forma. Muito bom. E olha, Lúcia, a gente pode ficar muito feliz porque você falou em oportunidades, você falou em desafios. Aí eu chamei as pessoas para pensarem nas dúvidas que eventualmente gostariam de esclarecer com você e já apareceram assim 4 questões iniciais. E assim, daqui a pouco eu e a Lúcia vamos estar falando de uma continuidade de tudo aquilo que foi feito hoje. Enquanto isso, eu continuo incentivando e motivando as pessoas a colocarem mais dúvidas aí para serem esclarecidas. Então, para a gente falar um pouquinho desse próximo momento aí, Thomas, se você puder projetar aquele slide que fala de cursos, que aí vou explicar para vocês o que significa isso daí. Ao longo dos últimos anos aí, a preocupação e o propósito maior do Hub da Gestão era de trazer a melhor informação possível para algum tema que coubesse dentro do cenário empresarial do momento e pudesse ajudar a construir visões e procurar caminhos dentro da atividade empresarial. Isso a gente sempre internamente chamou de o que é importante, tá? E foi praticando esse o que é importante, trazendo essa melhor informação. Só que isso daí, principalmente o ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários que participaram dos nossos eventos, ou gestores que participaram dos nossos eventos, e eu ouvi uma consideração que eu achei extremamente importante e interessante. Eles citaram de formas diferentes, mas assim a essência era a mesma, que eles saíam extremamente felizes dos nossos webinars com o nível de informações que a gente fornecia a eles. Eles chegavam em casa e ficavam pensando, puxa vida, como isso pode ser importante para a minha gestão, como pode ser importante para a minha empresa, como pode gerar resultado para nós. Mas aí vinha a pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Tá? E eles, através dessas conversas, eles tiveram a oportunidade de externalizar esse sentimento e eu trouxe isso para o nosso comitê de gestão do Hub da Gestão, e novamente a Lúcia faz parte desse comitê, em que a gente começou a refletir em cima disso e falou, poxa, mas existe um caminho de a gente se tornar melhor naquilo que a gente faz. Então, não só explorar o que é útil, mas assim, a gente pode ser melhor explorando também o como fazer. Então, a gente decidiu, no começo desse ano, em todo tema de webinar que a gente tivesse, a gente teria associado a oportunidade das pessoas se inscreverem para entender como fazer isso dentro da empresa. Hoje, vocês tiveram a informação da conceituação do tema. A partir desse momento, vocês vão ter a oportunidade de se inscreverem em cima de um curso
que vai estar explorando tudo aquilo que foi dito hoje, tá? Então, eu vou pedir para o Thomas projetar o slide que fala dos módulos aí que tem por trás desse curso. É um curso de 8 horas, tá? E a Lúcia vai dar uma passada rápida em cima disso, e a gente tem um conjunto de informações até mais amplo que vai ser divulgado para vocês a partir de amanhã dentro do nosso site. Mas, Lúcia, se você puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço muito, tá? Claro, claro. A ideia aqui, como o Pedro falou, é a gente ter um olhar um pouco mais prático, né, sem deixar de trabalhar alguns conceitos. Então, o módulo 1 ele vai ser dividido em dois encontros aí de 2 horas, né? E a ideia é a gente falar de alguns conceitos de liderança e seus impactos na cultura, né? Ou seja, como é que eu, líder, faço para transmitir a cultura organizacional, qual é o meu papel e tal. Aí a gente vai também falar sobre teorias de estilos de liderança. Quais são os tipos de líder? E a gente tem várias teorias que explicam diferentes formas, né? E a ideia aqui é a gente conhecer os diferentes tipos de liderança. Os participantes vão ter a oportunidade de responder um teste, descobrir qual é o seu estilo principal, né? E depois a gente vai também traduzir isso e como eu uso esse estilo de liderança de acordo com a maturidade do meu time. Ou melhor, como identificar o nível de maturidade do meu time para eu usar o meu estilo de liderança, né? Ou como é que o meu estilo de liderança principal, porque a gente usa vários, tá? Durante a nossa gestão. Como é que o meu estilo de liderança principal impacta nas equipes a depender do nível de maturidade. Então, o primeiro módulo vai trabalhar essa descoberta, a gente vai discutir os conceitos e vamos também descobrir qual é o nosso estilo e como a gente aplica isso. O módulo 2 pode passar, obrigada, Thomas, vai trabalhar a questão da comunicação e feedback. Então, a gente vai falar bastante dos estilos de comunicação, vamos trabalhar formas de fazer feedback, né? Quais são os estilos de cada pessoa, mas quais a experiência mostra que dá mais certo. E vamos ter também um tempo para conversar sobre como ter conversas difíceis com o nosso time, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre conversas não violentas. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa técnica de como eu posso convencer as pessoas ou conversar com as pessoas de assuntos difíceis, gerando um impacto positivo. E o terceiro módulo vai trabalhar essa questão dos resultados que a gente falou há pouco, né? Como é que eu olho avaliações de desempenho, como é que eu construo metas, como é que eu faço que a equipe se engaje nessas metas para a gente ter os resultados obtidos. Então, assim, os módulos vão trabalhar mais ou menos o conteúdo que a gente falou hoje aqui no webinar. Muito bem. Bom, então está apresentada aí uma síntese daquilo que vai estar por trás do curso. Convido vocês a entrarem no nosso site. Vocês vão estar recebendo uma comunicação amanhã, em relação a isso, mas o site é o www.hubdagestão.com.br. Vocês clicando em cursos, vocês vão ter a identificação. Hoje a gente está com 2 cursos disponíveis, aí, um de inteligência artificial e outro que é essa parte aí de desafios ligados à liderança, tá? Então, muito obrigado pela atenção que nos deram até agora, mas a gente está devendo 4 respostas, tá? Então, a primeira resposta é o Durval que trouxe, e ele pergunta: Lúcia, você acha que falta humildade em alguns líderes impactando o relacionamento com sua equipe ou com suas equipes? Sim, Durval, obrigada aí pela pergunta. Com certeza, né? A pessoa, quando ela não é humilde, vamos pensar assim, quando ela tem um ar um pouco mais arrogante, ela acaba dando um distanciamento das pessoas. E às vezes gera um pouco de medo, inclusive, né? E as pessoas se afastam. E aí, todo esse contexto de engajar a equipe, de trazer a equipe para construir junto acaba não tendo o resultado esperado, né? Porque as pessoas se afastam, em geral, dessa pessoa.
né? Então, a humildade é uma das características, na verdade, humildade é um valor, né? E se a pessoa não tem isso como valor, ela provavelmente não vai agir com humildade e não vai conseguir trazer pessoas para próximo dela. Então, impacta com certeza. Legal. Uma outra questão foi levantada por uma pessoa que fez isso através do iPhone, não tem uma identificação dela, em que ela pergunta qual a relação entre cultura e clima organizacional. Gente, eu amei essa pergunta. Muito obrigada para quem fez. É uma pergunta muito legal e que muita gente tem esse interesse, né? Eu poderia ficar a noite toda falando sobre essa diferença, mas prometo que eu não vou. Então é assim, gente, sendo muito prática e respondendo a pergunta, a cultura organizacional, eu vou comparar cultura com com o indivíduo, tá? O indivíduo evolui e as pessoas evoluem. Então, assim, quando eu, Lúcia, eu tenho a minha personalidade, o meu jeito de ser, e aquilo que as pessoas veem são os meus comportamentos, né? Então, se eu me comporto de acordo com a minha personalidade, as pessoas vão me conhecer e saber quem eu sou. Então, a minha personalidade é meu mundo interno e o meu comportamento é o externo. Na organização acontece da mesma maneira. A organização tem a sua marca, os seus produtos, as pessoas que trabalham lá e que têm os seus comportamentos. Isso é o que o mercado vê. E a cultura é aquilo que está dentro, é a personalidade da empresa. Então, assim, a cultura é algo muito profundo. O clima é aquilo que as pessoas veem. Então, assim, a cultura é tudo que eu faço. É o dia a dia, são os rituais, a forma como as pessoas se comportam, o meu estilo de processo, que tipo de produto eu vendo, quais são as minhas preocupações. Então, é o conjunto de todas as ações da empresa, é a personalidade. O clima, ele expressa aquilo que é externo, aquilo que eu estou vendo. Então, na verdade, o clima ele traz uma visão de quais são as necessidades que as pessoas que trabalham naquela organização estão pedindo. Então, quando a gente está falando de necessidade, né, durante todo o webinar, o clima ele traz quais são as necessidades que as pessoas têm para se tornarem, se a gente atende essas necessidades, elas se tornam motivadas. Por isso que muitas empresas fazem pesquisa de clima. Mas a cultura é algo muito mais profundo que tem a ver com valor, com crença, e com ações, né? Que tem, uma profundidade muito maior. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado, Lúcia. Agora tem uma colocação do Reinaldo. Na realidade, ele está compartilhando de uma experiência passada dele, em que ele diz: concordo plenamente com a estratégia de considerar a equipe dentro do contexto de dividir responsabilidades e assumir riscos. Já utilizei e tive excelentes resultados. Cada um fez a sua previsão e assumiu o que colocou. Acredito que esse método, conhecendo bem os seus pares, é muito mais compreendido e todas assumem suas obrigações. Muito obrigado aí pelo compartilhamento do teu momento no passado profissional e agradeço aí a colaboração, Reinaldo. E aí, para finalizar, temos uma última questão do Gino, em que ele pergunta como fazer um líder, que é um par dele, enxergar e aceitar os erros, sabendo que ele é muito teimoso e não tem humildade. Ele acha que não precisa aprender nada, ele não aceita os erros e não quer escutar. Você Poxa tem a vida, receita mágica? não tenho, Gino. Essa pergunta foi profunda, né? A gente pode, vem fazer o curso, a gente vai tentar entender qual é o estilo dele para tentar ajudar. Mas assim, Gino, eu acho que respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que primeiro ele tem que querer, né? E ligado àquilo que o Durval perguntou. Se a pessoa não tem humildade, se ela é arrogante, ela acha que tudo que ela faz é correto, a única forma que ela vai se sensibilizar para mudar é se ela tiver um resultado ruim. Quando ela tem um resultado ruim, ela tem duas alternativas. Ou ela vai jogar a culpa no outro, e aí ela vai se eximir, ah, não fui eu que fiz, ah, foi a equipe e tal. E aí você pode tentar começar a mostrar para esta pessoa que se a equipe errou, ele é o líder
Então, alguma coisa está errada nessa comunicação aí, nessa linha, né, de execução. E aí você consegue começar a mostrar para essa pessoa que alguma coisa não está correta e que ele precisaria mudar. Mas, enquanto ele tem essa postura e ele continua dando resultado, vai ser muito difícil para ele perceber, até por essa falta de olhar para dentro dele, né, por essa falta de achar que ele pode ser vulnerável e que ele pode errar, vai ser muito difícil a gente conseguir convencer. Normalmente, pessoas difíceis, assim, com as quais eu convivi aí na minha vida, inclusive como RH, atendendo áreas internas das organizações, essas pessoas só realmente aprendiam quando elas tinham algum evento muito sério na vida, né, na vida ou pessoal ou na própria vida profissional dentro da empresa, por resultados não atendidos, e aí a gente conseguia entrar de leve e aos pouquinhos ajudar. Mas é muito difícil, E, muito difícil. Lúcia, só para ajudar um pouquinho mais a afirmação dele, que eu estava cortando aí quando eu enxerguei a pergunta, É. ele diz, ele acha que não precisa aprender nada, ele não aceita os erros e não quer escutar. Quer dizer, Então não tem jeito, é da pessoa, né? Se ele tem que ter um evento muito forte para que essa postura mude, infelizmente. tudo bem. Bom, agradeço as pessoas que participaram com as perguntas aí. Assim, agora caminhamos para o nosso encerramento. A gente estourou um pouquinho o nosso tempo previsto, mas de qualquer forma, gostaria que você fizesse as considerações finais, Lúcia, antes de nós encerrarmos. Enquanto isso, vocês podem até ir já, tem o QR Code aí, vocês podem ir já respondendo a pesquisa de satisfação. Não, Pedro, eu só queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, de trazer um pouco do que eu conheço, do que a gente pratica, e dizer que o segredo de uma boa liderança, até pelas perguntas que foram colocadas aí, é a gente ser humano. Ser humano, entender que somos pessoas e que hora vamos errar e horas vamos acertar. Acho que esse é o segredo da boa liderança. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos e a você, Pedro, por ceder esse espaço. Muito Imagina, obrigada. eu vou agradecer também, não só a você, que mais uma vez foi assim maravilhosa na exposição, tem uma clareza e uma profundidade de colocação muito grande, e dando chance, inclusive, de aprofundamento dentro de todo esse conhecimento que você carrega através do curso que a gente projetou, e também agradecer muito a participação de todos em mais um webinar do Hub da Gestão e que espero que tenha atendido a expectativa de vocês. E se tiver qualquer consideração que vocês queiram fazer na pesquisa de satisfação, fiquem totalmente à vontade, que o objetivo dela para nós é de nos tornarmos cada vez melhores naquilo que a gente faz, tá? Muito obrigado a todos. Thomas, muito obrigado mais uma vez por essa colaboração costumeira que você nos dá e espero vocês no nosso próximo webinar do mês de junho, que vai tratar de estratégias empresariais. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite e um bom descanso. Obrigado. Boa Obrigado, noite, Lúcio, mais uma obrigada a vez. todos. Obrigado, Tchau. Thomas, mais uma vez, tá? Tchau, tchau a Tchau. vocês.